Olá, você que tem acompanhado os nossos vídeos, que tem aprendido bastante da palavra de Deus, que tem auxiliado a sua fé, te trazido edificação. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração e muitas coisas têm sido mudadas na sua vida pelo poder da palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação. Através desse vídeo eu quero falar de um assunto importantíssimo, algo que vai mudar completamente a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, e isso vai trazer resultados muito positivos para a sua vida. As palavras da nossa boca. Você sabia que as palavras que saem da nossa boca refletem o nosso interior, o nosso coração, e ela produz resultados em nossas vidas que podem ser negativos ou positivos, de bênção ou de maldição, e pode se abrir portas para que o inimigo da nossa alma, Satanás e seus anjos, venha trabalhar contra as nossas vidas e impedir a bênção de Deus, o trabalhar de Deus e até atrapalhar a nossa vida de conquista, de vitória e de comunhão com Deus? É muito sério as palavras que saem da nossa boca. E eu quero mostrar para você, através de um exemplo bíblico, da história de um homem na Bíblia, que o diabo se levantou de uma tal forma, de uma tal maneira contra a vida dele, para que ele simplesmente liberasse uma palavra negativa. Mas glória a Deus, ele permaneceu fiel, guardou os seus lábios e foi honrado por Deus de uma tal forma, de uma tal maneira, que o nome do Senhor foi glorificado, e nós vimos a fidelidade de Deus ao homem e à mulher que guarda os seus lábios e procura falar aquilo que é agradável, que edifica e que produz bom fruto. A história desse homem é Jó. No livro de Jó, capítulo de número 2, eu não irei ler todo o capítulo, só irei ler apenas um versículo. Vale a pena você ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Mas o capítulo 2, versículo 10, diz assim: Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Um rápido resumo do livro de Jó. Jó era o homem mais poderoso do Oriente, tanto em gados, em camelos, em ovelhas e em riquezas. Homem temente a Deus, sincero, que se desviava do mal. Um homem que o próprio Deus elogiou ele para Satanás, quando Satanás, juntamente com os anjos, subiu na presença do Senhor num momento de culto celestial. E aí Deus pergunta para Satanás: viste o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, sincero, que se desvia do mal. Satanás falou: sabe por que ele é desse jeito? Porque o Senhor cercasse ele de toda forma de bênçãos e o guardasse e o protegesse, mas toca nos bens dele para ver se ele não blasfema. O que é blasfemar? É liberar uma palavra negativa, uma palavra contra Deus, é uma murmuração, uma reclamação. Deus permitiu. O inimigo levou seus filhos, levou seus gados, levou suas ovelhas, levou seus camelos. Mas Jó bendisse o nome do Senhor. Ele louvou a Deus dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Satanás foi envergonhado. Subiu novamente à presença de Deus, que é o capítulo 2. A mesma cena, a mesma circunstância, o mesmo diálogo. Aí sabe o que Satanás fala? Toca nos ossos, na carne dele, para ver se ele não vai blasfemar do Senhor na tua face. Deus permitiu que ele colocasse uma enfermidade na vida de Jó. Sabe o que aconteceu? É o versículo que eu li. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Mesmo a sua mulher ali sofrendo, estando emocionalmente abalada diante de tanta tragédia e circunstância, ela até mesmo liberou uma palavra negativa, mas Jó não. Jó conservou seus lábios guardados e protegidos, porque ele sabia: as palavras que saem da nossa boca têm o poder de abençoar e amaldiçoar, de trazer vitória ou de trazer derrota, porque as palavras constroem pensamentos, os pensamentos influenciam as nossas emoções, e as nossas emoções é o que vai condizer e mover as nossas ações e realizações. Se elas forem de fé, se elas forem positivas, se elas forem abençoadas, a nossa vida será bem sucedida em todas as coisas. Mas se elas forem negativas, de derrota, de tristeza e até mesmo de murmuração, vai trazer fracasso, desânimo, queda e até mesmo o pecado em nossas vidas. Então, eu gostaria de mostrar para você
O livro de Provérbios é um livro muito importante e ele fala muito sobre as palavras da nossa boca. Ele é um livro que tem 31 capítulos, um mês tem 30 a 31 dias. Vale a pena você ler um capítulo por dia e colocar em prática, porque Provérbios são frases e ditados e ali mensagens de Deus que vai desenvolver o raciocínio, o seu juízo, a sua reflexão para a vida, para as circunstâncias que você passar e enfrentar e agir com sabedoria de Deus, desenvolvida pela palavra de Deus em prática. E no capítulo 10, versículo 11, diz assim, ó: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O versículo de número 13 diz assim: nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para a costa do falto de entendimento. Versículo 14: o sábio esconde a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Versículo 19 e 20: na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios dos justos apacentam a muito, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Olha só o que diz também o versículo de número 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Então está dando um conselho para que os nossos lábios possam produzir palavras que é manancial de vida, de sabedoria, de entendimento, palavras que tragam agrado, louvor e edificação, porque as nossas palavras vai trazer consequência em nossas vidas. O próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículo diz aqui, ó, 33 ao 37. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore mal o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Jesus compara as nossas palavras como fruto de uma árvore. Como que se conhece uma árvore boa ou ruim? Quando nós desfrutamos e apreciamos o seu fruto. Assim também as tuas palavras, as tuas conversas, as tuas comunicações vai declarar que tipo de pessoa que você é, como que é o teu coração, os teus pensamentos e os teus sentimentos. E Jesus fala, no dia do juízo, todas as palavras ociosas, negativas, ruins, ele vai pedir conta, vai prestar conta. Tão importante as nossas palavras. Efésios, capítulo de número 4, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre as nossas palavras. Efésios 4, versículo 29 ao 31 diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que deem graça os que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirado de entre vós. Observou? As nossas conversações podem alegrar o Espírito Santo ou entristecer o Espírito Santo. Elas podem produzir gritaria, ira, cólera e toda sorte de malícia. Tem pessoas que abrem a boca para falar em duplo sentido, para falar palavras maliciosas. Tem pessoas que abrem a sua boca até mesmo para declarar palavras e piadas e histórias que não vai edificar. Que não seja assim, que os nossos lábios, a nossa boca seja temperada com sal espiritual, que promova ação de graça, que dê edificação àqueles que nos ouvem, para que todos possam ver que o nosso coração é habitado pelo Senhor Jesus Cristo, está cheio do Espírito Santo, e que a nossa mente se ocupe em meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que prudentemente possamos nos conduzir e sermos prósperos em tudo quanto fizermos. As palavras, elas têm poder. As palavras influenciam. As palavras têm uma capacidade grande de construir ou destruir.
Por isso que estejamos atentos e vigiamos com aquilo que sai dos nossos lábios. O apóstolo Pedro, no capítulo de número 3 da sua primeira carta, versículo de número 10, ele diz assim, ó: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Eu quero dia bom, eu quero cada dia mais viver dias de felicidade, de alegria, de bênção, de vitória e prosperidade. Então devemos vigiar e estar atento ao que sai dos nossos lábios, com aquilo que nós conversamos, com os nossos diálogos no dia a dia. Principalmente hoje, que muitas coisas nós não dialogamos somente com as palavras faladas, mas com as palavras escritas através das redes sociais. Através de muitas coisas que tem escrito em redes sociais, tem se destruído casamento, amizades, famílias, e tem causado tragédias em vidas, porque não estamos vigiando com as nossas palavras. Elas têm poder sobre as nossas vidas e sobre aquilo que está ao nosso derredor. Que possamos aplicar o que Pedro diz, porque ele fala que até mesmo as nossas orações estão comprometidas pelas palavras, mas aquele que usa de sabedoria, os ouvidos do Senhor estar atento às suas orações. Eu gostaria aqui de mostrar 3 conselhos muito bons que o salmista nos declara em forma de oração e que você possa aplicar na sua vida. Importante, o primeiro é Salmo capítulo de número 17, versículo de número 3, diz assim: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Olha que coisa profunda. Muitas vezes pode passar pensamentos negativos, várias formas de pensamentos na nossa cabeça, mas eles não têm domínio sobre nós. Nós temos domínio sobre os nossos pensamentos. E nem sempre o que pensamos devemos falar. Não podemos dizer, não, eu falo o que eu penso, eu falo o que me vem na telha. Cuidado. A sua vida pode estar sendo cheia de problemas e derrotas e calamidades por causa das tuas palavras, porque está refletindo os teus pensamentos. Como disse o salmista, Deus, o Senhor prova o meu coração, o Senhor me visita de noite, o Senhor me examina e não achaste. Quer dizer, e o que eu pensei? Não vou transgredir com os lábios, que só saia dos nossos lábios palavras de força, de alegria, de ânimo, de vitória, de motivação, de inspiração e que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo em todas as suas coisas, em todas as suas obras. Ou como diz os cristãos, conta as bênçãos. Declare as bênçãos de Deus, declare o que Deus pode fazer, o que Deus tem feito e o que Deus vai fazer e realizar na sua vida. Isso vai transformar a sua vida. Salmo de número 141, versículo de número 3. Também existe um conselho muito forte aqui do salmista, diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista está usando de oração para que Deus guarde os lábios dele, para que Deus proteja os lábios dele. Não proteger isso aqui, mas proteger a sua forma de falar, de declarar, de se comunicar, porque ele sabia quanta responsabilidade se tem diante das palavras, quantas coisas podem ser construídas ou destruídas ou até mesmo prejudicadas por uma palavra maldita, por uma palavra declarada na hora errada. E quantas coisas podem se construir e edificar pela palavra certa, na hora certa, no momento certo. Até mesmo o teor da conversação, a maneira da exposição da palavra, isso traz grande significado. Como que você está sendo abençoado por Deus, está aprendendo da palavra de Deus e até sendo instruído? Porque eu estou usando as palavras. As palavras, elas dominam o mundo, elas constroem pensamentos, elas transmitem sonhos, transmitem projetos. As palavras transmitem as emoções, os sentimentos do coração. Através das palavras conhecemos o amor, através das palavras conhecemos a paixão, através da palavra conhecemos a alegria, através da palavra somos emocionados, somos impulsionados e motivados. Grande responsabilidade há na palavra. Por isso, eu gostaria de mostrar para você, em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 20 a 21, o que diz aqui? Provérbios, capítulo de número 18, versículo 20 a 21. Do fruto
fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios, quer dizer, do fruto dos seus lábios, daquilo que seus lábios produz, se fartará, terá em abundância. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha a responsabilidade. Do fruto dos nossos lábios, nós vamos saciar, preencher e envolver as nossas vidas. E a morte e a vida está no poder da língua. Mas eu comecei a história sobre Jó. E Jó tinha tanta convicção que a Bíblia fala que Jó não pecou com seus lábios. Então vamos terminar com a história de Jó. Vamos ver o que ele usou nos lábios dele. Uma forte confissão dele que está em Jó capítulo 19. Versículo de número 23 em diante, ele diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. O que ele queria que as palavras dele declarassem diante de uma prova, de uma adversidade, de uma enfermidade tão terrível? Ele falou: as minhas palavras deviam ser gravadas para sempre, e foram. O Espírito Santo registrou no livro que chega a nós nos dias de hoje para nos instruir, ensinar e servir de exemplo. Olha o que ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Por isso o meu interior se consome dentro de mim. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele abriu a sua boca para declarar: o meu Redentor vive. Ele vai me redimir de toda a palavra negativa, de toda a palavra de maldição que os amigos dele tentou lançar contra ele. Lá no capítulo 42 você vai ver que Deus fala para os seus amigos: olha, eu não gostei do que vocês falaram referente a mim, porque vocês não falaram de mim o que é reto, como meu servo Jó. O que Deus fez com Jó? Deu tudo em dobro, restaurou a vida de Jó, prolongou os seus dias, e ele viveu o restante da sua história farto, abençoado, com dupla vitória, conhecendo a Deus e vendo o poder das palavras. Por isso o apóstolo Tiago, para nos dar um exemplo, como último texto que eu quero ler para você, a epístola do apóstolo Tiago, capítulo de número 5, você pode conferir aí na sua casa, depois dos textos, ele declara a seguinte palavra: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Por que paciência? Porque quem anda com paciência, ele medita, ele reflete, ele analisa o que ele vai falar. Nem tudo que passa na cabeça dele, ele vai transgredir com os lábios, mas ele vai abrir os lábios dele na hora certa, no momento certo, para declarar a palavra certa. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Através deste vídeo eu venho declarar para você a sua vida, o seu caminhar, a sua história, os seus relacionamentos, a sua casa, família, esposa, casamento, depende da maneira que você usa e utiliza as tuas palavras. Que a partir de hoje, aos teus lábios e à tua boca saia palavras de louvor, edificação, inspiração, motivação, de vitória e palavras de conquistas, que você possa refletir mais em cada momento com a sua mente. Será que eu devo falar isso? Será que eu devo declarar esta palavra? Será que esta palavra vai produzir um resultado positivo? Será que esta conversação vai trazer um bom resultado? Aplicando esses princípios em sua vida, eu declaro: como Deus foi com Jó, Deus será contigo. Como Deus abençoou Jó, Deus vai abençoar a sua vida, e toda a sua história será mudada, transformada pelo poder das palavras que você liberará através dos teus lábios, inspirado pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. E para terminar, lembra que em Efésios declara que podemos entristecer o Espírito Santo?
você falando palavras certas e corretas, palavras que glorificam a Deus e que traga bom testemunho, o Espírito de Deus vai se alegrar com a sua vida. E quando Deus se alegra, meu amigo e minha amiga, o céu se abre, a glória de Deus desce, as bênçãos são derramadas, as vitórias são realizadas e o inimigo é derrotado e afugentado para longe, porque Deus guarda e protege aquele a quem Ele ama e se agrada. As palavras da nossa boca têm o poder da vida e da morte. Para concluir, leia Tiago capítulo 3. É um capítulo que fala sobre a língua. Nem vou ler lá. Lê lá. E que a tua língua, que os teus lábios e as tuas conversações possam ser fonte, manancial de vida, de vitória, e que tudo isso possa redundar na sua vida, na bênção, na presença, no poder e na glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, os teus lábios e as tuas conversações a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo.